Tom do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Nessa manhã de domingo no Rádio Serviço Saúde, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje, o Dr. Silvio vai responder a dúvida da nossa ouvinte Eliane Rodrigues, moradora de Bangu, sobre o que é herpes zoster. Ele vai falar sobre esse assunto e, como sempre, esclarecer dúvidas da família Tupi. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rotai. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijos para a família Tupi. Feliz da vida, né? Ontem, pelo visto, ainda vai melhorar muito. Mas o Ronaldinho teve uma estreia que satisfez a maioria dos torcedores. O sacrifício que o clube está fazendo, eu acho que vai valer a pena e certamente já começou a dar, vai dar mais retorno ainda. E vamos falar de zoster, é um problema complexo. Então, para começar, doutor Silvio, o que é herpes zoster? Então, herpes zoster é uma doença causada pelo vírus varicela zoster. Esse é um vírus da família do herpes. As pessoas confundem muito o herpes zoster com o herpes simplex, que é aquele que causa o herpes labial, daquelas bolinhas que aparecem em cima dos lábios, ou herpes genital, que pode acometer tanto o homem como, evidentemente, a mulher, que dá uma lesão tipo bolha, que coça e depois arde, dói demais. Mas são doenças diferentes, apesar de serem da mesma família de vírus, eles são vírus diferentes. A gente vai falar hoje sobre o varicela zoster, que provoca uma doença que também é conhecida aqui no Brasil como cobreiro. E como se suspeita que a pessoa está com esse problema, doutor Silvio? Então vamos lá, Heleno. A doença começa, na realidade, na infância, né? Quando as pessoas tiveram a varicela, que é a popular catapora. Então, na realidade, a criança ou adolescente teve o quadro de catapora, que tem uma duração média de 10 a 15 dias, aquelas lesões, né? E é a única doença viral que apresenta 3 diferentes tipos de lesões ao mesmo tempo. Você tem uma mancha avermelhada, você tem uma bolha que a gente chama de vesícula e crosta, e as 3 podem coexistir ao mesmo tempo. Isso leva o médico a suspeitar do diagnóstico de catapora, varicela. O doente fica curado das lesões, sabe, Helena? Porém, o vírus, ele caminha em direção ao chamado gânglio nervoso. E lá ele permanece num estado latente, como que adormecido, esperando, evidentemente, um momento na vida daquele indivíduo para que ele possa voltar a se manifestar. Na realidade, o nosso sistema imunológico, vigilante, sempre atento, ele fica tomando conta desse vírus dentro do gânglio nervoso para impedir que ele possa se replicar e provocar a doença. Portanto, o zoster surge sempre que ocorre algum grau de deficiência do sistema imunológico, seja por estresse, que é uma causa muito comum, seja por alguma doença, o uso de algum medicamento que eventualmente possa deprimir o sistema imunológico, para o tratamento de outras doenças, a gente pode inclusive causar uma depressão do sistema imunológico e isso facilitar o crescimento do vírus. Uma vez que o vírus começa a se replicar no sistema nervoso, o que a gente tem na realidade é que ele vai caminhar no caminho inverso. Ele da pele, quando ele começou a lesão da catapora, ele foi para o gânglio nervoso. E do gânglio nervoso ele volta para a pele. E na pele ele vai provocar um grupamento de lesões que começa com uma mancha avermelhada, umas vesículas, apenas no trajeto que aquele nervo inerva. A gente chama isso em medicina de dermátomo. É uma lesão em faixa. Aquelas lesões, elas seguem carninha, daí o cobreiro, que se chama, e provoca uma ardência muito grande, né? O desconforto apresentado pelo paciente com herpes zoster é uma das coisas que mais chama a atenção. A dor, ela aparentemente é desproporcional àquelas lesões, mas quem teve herpes sabe que dói pra burro. Doutor Silvio Provenzano, quem é que tem risco de apresentar essa doença, hein? Então vamos lá, Helena, a gente vai começar a colocar as nossas barbinhas, as tuas e principalmente as minhas de molho aqui. Vamos lá. Na realidade, o sistema imunológico, como de resto todos os tecidos do corpo humano, à medida que a gente vai envelhecendo, eles vão perdendo a sua vitalidade. Existe uma situação associada à velhice que a gente chama de deficiência imunológica ou imunossenescência, é um nome complicado, em que o sistema imunológico tem mais atividade. Todo mundo que tem criança em casa sabe que qualquer virosezinha, a criança faz 39 graus de febre. Daqui a meia hora ela está brincando, pulando carreirinha, é impressionante. Já o idoso,
Ele pode ter uma infecção, Helena, muitas vezes ele sequer apresentar febre. Às vezes nós suspeitamos da possibilidade de existência de uma infecção numa pessoa idosa quando ela muda o comportamento, não porque ela apresente febre, isso em função do envelhecimento do sistema imunológico. Daí se percebe que a situação do herpes zoster ela vai se tornar mais frequente à medida que a pessoa envelhece. Existem dados estatísticos que acima de 60 anos de idade pode chegar a cometer 25% da população, o que é um número bastante significativo. A gente vai falar já para a família Tupi sobre a prevenção e essa tem que ser evidentemente focada nesses indivíduos acima dos 60 anos. Dr. Silvio Provenzano, quais são as complicações? Na realidade, o zoster ele pode levar à perda da audição, ele pode levar inclusive à perda da visão, né? A cegueira adquirida, a gente chama tecnicamente no meu mediquês de amaurose. Quando pega aquele nervo oftálmico e aquela lesão do herpes, ela caminha na direção daquele trajeto nervoso, o indivíduo pode ter uma perda importante da visão daquele lado. Portanto, a gente já percebe que o zoster é uma doença importante, porque, em primeiro lugar, tem essa perda desses sentidos e a questão da chamada neuralgia pós-herpética. Gente, o que é isso? Doutor Silvio falando mediquês. É a dor no trajeto do nervo. Você sabe que muito tempo depois que as lesões regrediram, de vez em quando, naquele trajeto onde existiram previamente as lesões, existe um trajeto de dor. O indivíduo sente aquela dor de uma ferroada, uma queimação, a gente chama isso de memória herpética. Essa dor, ela pode ser tão intensa que impede o indivíduo de executar as suas tarefas cotidianas. Portanto, o herpes zoster é uma condição, particularmente, eu repito, na terceira idade, importante porque tira muito da qualidade de vida desses indivíduos. Vamos falar da prevenção, doutor Silvio? Heleno, diante das complicações que eu citei, diante de um quadro em que aparecem essas lesões extremamente dolorosas, evidentemente, se houver uma maneira de preveni-las, tudo de bom. Nós temos já uma vacina que é feita a partir do vírus vivo atenuado, evidentemente, e essa vacina ela pode e deveria ser aplicada em indivíduos acima dos 60 anos, que é exatamente aquela parcela da população que tem mais risco de adquirir o herpes. Normalmente é uma vacina que é muitíssimo bem tolerada, é uma vacina que ela, ao ser injetada, provoca uma discreta dor e com pouquíssimas reações colaterais, o que não deve, evidentemente, afastar a família Tupi que puder, uma vez que ela não faz parte ainda do Programa Nacional de Vacinação, ela pode ser conseguida pelos interessados acima dessa faixa etária, porque antes é jogar dinheiro fora, até porque a proteção que ela dá, ela não permite que, por exemplo, o indivíduo vacinado aos 40, 50 anos de idade, que ele chegue aos 80 anos protegido. E o ideal é que ele realmente fique protegido por todo o tempo da vida dele, para evitar que esse tipo de situação extremamente desagradável, muito complicada, possa vir a acontecer. Dr. Silvio Provenzano, para encerrar nosso bate-papo de hoje, em relação ao tratamento do herpes zoster. Em primeiro lugar, a utilização de drogas analgésicas, uma vez que a dor é o sintoma mais importante. Então, utilizam-se desde analgésicos simples, muitas vezes até a necessidade de analgésicos mais potentes derivados dos chamados opioides, que são derivados da morfina. Existem também drogas anticonvulsivantes e antidepressivas que são bastante úteis na inflamação do nervo, como, por exemplo, a gabapentina, pregabalina, amitriptilina, noritriptilina, são medicamentos que podem ser usados. Especificamente contra o zoster, a gente tem remédios anti-zoster. A gente tem o aciclovir, a gente tem o fanciclovir, a gente tem o valaciclovir. São medicamentos que, evidentemente, sob supervisão médica, sob prescrição médica, podem ser administrados preferencialmente nos 2 primeiros dias que o quadro começa, já que a resposta é mais rápida. E o que ele faz é diminuir o tempo de doença, aliviando o desconforto que o paciente tem. Lembrando que aquela dor que eu falei da memória herpética é muito mais comum no paciente idoso que no paciente jovem. Viu, Helena, minha filha teve um zoster quando ela voltou de uma viagem, acho que ela estava tão tensa na viagem, deu um zoster no ombro. Felizmente não ficou com a neuralgia pós-herpética, que é muito desconfortável. Se fosse eu, na minha idade, provavelmente eu ficaria com a neuralgia pós-herpética, já que esse tipo de complicação é mais frequente na população idosa. E como eu sempre faço, viu, Helena, prestar minha homenagem à doutora Glaura Terra, que é chefe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Federal de Servidores do Estado, que me ajudou me fornecendo material, artigos, para que eu pudesse informar a família Tupi nesse serviço que nós fazemos aqui. E antecipando que na semana que vem tem um ouvinte que pediu
para que a gente abordasse disfunção erétil. Então, eu acho importante, porque tem muito mito, muita lenda, muita bobagem em cima disso, a gente conversar. Você sabe que informação é poder, já dizia Sir Francis Bacon. A gente tenta informar a família Tupi exatamente para que, com conhecimento, vocês possam tomar decisões mais acertadas em termos de saúde. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, querido. Até a semana, Heleno. Bom descanso para você nos próximos 15 dias. Uma semana de paz para a família Tupi. Abraço, amigão. Fica com Deus. Tchau. Show do Heleno Rotar.